Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal. E hoje o papo é um papo pesado, um papo importante de ser tratado aqui, que é o preconceito no esporte e os apartheids que nós tivemos e temos muitas vezes ainda, até os dias de hoje, por mais surreal que pareça, só que às vezes com outros nomes, tá bom? Tínhamos o apartheid na África do Sul, mas nos Estados Unidos uma segregação racial, como tínhamos também na Austrália com os povos aborígenes, como tínhamos também no Brasil e assim por diante. E nós temos que também tratar desses assuntos e temos que ser sempre contra qualquer tipo de racismo, qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de invalidação da pessoa por sua cor da pele ou etnia. Nós temos que respeitar e valorizar sempre o ser humano e entendermos que somos todos iguais, que estamos aqui, que deveríamos ter os mesmos direitos e deveríamos ter o mesmo espaço. Infelizmente, esse tipo de coisa não acontece até os dias de hoje. Não adianta nós pensarmos que mudou, que hoje em dia todo mundo tem as mesmas condições. Não temos ainda as mesmas condições. Mas, por exemplo, hoje vamos abrir mais espaço para que esse tipo de condições aconteça. Mais pessoas estão lutando por seus direitos e colocando o dedo na ferida. A gente vê aí na NBA o Black Lives Matter, nós vimos isso na Premier League, vimos isso em vários locais nesse momento atual e conturbado da pandemia mundial. E assim, e muitas coisas estão sendo expostas hoje, porque hoje muitas pessoas têm um smartphone que tem uma câmera, que por mais rudimentar que seja, tem uma qualidade boa e consegue filmar coisas que sempre aconteceram, infelizmente, tá bom? Então tô aqui hoje para falar sobre isso, falar um pouco historicamente sobre isso também e chamar você para divulgar esse vídeo, compartilhar e lutar contra qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de misoginia, machismo, o racismo. Galera, nós temos que ser contra qualquer tipo de ação que seja isso. Isso não tem nada a ver com posição política, não. Isso tem a ver com posição humana, tá bom? Quando alguém confere um lado político, quem defende esse tipo de situação, poxa, é o lado do bem, não é um lado político, é o lado de fazer o que é certo, respeitar a história humana e respeitar as pessoas como elas têm que realmente ser respeitadas. Eu tentei outras pessoas para fazer esse vídeo comigo sobre ele, talvez eu consiga ainda e faça outros, porque é um tema que a gente sempre tem que estar falando, mas eu não consegui. Então, vou eu mesmo fazê-lo sozinho e fazer da melhor maneira como eu acho, dando uma resumida e também colocando o dedo na ferida e mostrando algumas situações, né? Por exemplo, nos Estados Unidos a questão da segregação racial. Aí eu vou pegar um exemplo que até o Vigílio conversou aí comigo outro dia, do Tom Smith na Olimpíada de 68, quando ele foi medalhista e tanto ele como o John, primeiro e terceiro lugar, eles usaram a luva do atleta da Austrália, que ele sim, ele ia fazer também um protesto contra a segregação também racial na Austrália, tá? Eles ergueram os punhos com a luvinha preta, que era do australiano, tanto é que ele usa a mão direita e o terceiro lugar, o John, usa a mão esquerda, e os dois são banidos pelo Comitê Olímpico e banidos da equipe olímpica americana, sendo que o Tom Smith, ele foi medalhista de ouro e bateu o recorde mundial dos 200 metros, ou seja, olímpico também. E aí? Por quê? E era uma época que as pessoas iam muito às ruas. A gente tem, você estuda, isso foi em 68, mas isso começou na década de 60, até um pouquinho antes, dependendo dos estados americanos, que é onde realmente o racismo e o preconceito perdurou
porque teve até a guerra, né, a Guerra Civil Americana dos sulistas contra o norte que era progressista, queria acabar com a escravidão, o sul que tinha a escravidão muito enraizada e os donos do poder, eles não queriam que acabasse, então teve essa guerra, o norte venceu, mas também os Estados Unidos como um todo não deram as condições necessárias para que essas pessoas que eram escravas e que deixaram de ser de uma hora para outra, para que elas pudessem continuar. Os negros não tinham direito nos Estados Unidos. Até a década de 60, vocês veem isso, aí eu vou indicar alguns filmes para vocês, Duelo de Titãs, o Raça, que é Jesse Owens, que é um sensacional filme também, o Duelo de Titãs, maravilhoso, um dos filmes que eu mais assisti na minha vida, que retratam muito isso, e outros filmes que não estão ligados ao esporte, e outros que estão, por exemplo, Meu Nome é Rádio, Homens de Honra, Ray, que é a história do Ray Charles, que está ligado à cultura, mas também é interessante porque tudo faz parte. Nós vivemos um mundo que nós temos que falar sobre tudo e não apenas conhecermos aquilo que a nossa área de trabalho. Quanto mais nós sabermos de forma diversificada, melhor nós vamos ser na nossa área também. Aí o que acontece? O Tom Smith, ele não conseguiu emprego quando ele voltou para os Estados Unidos. Ele só foi conseguir emprego de lavador de carro. Você imaginou? O Bolt é o atual recordista mundial dos 200 e olímpico também. Imaginou o Bolt não conseguindo emprego no país dele? E o Bolt tendo que lavar carro para sobreviver? Foi isso que aconteceu com o Tom Smith. E ele conseguiu continuar estudando, sofrendo inúmeros preconceitos dentro da universidade e se tornou pós-doutor em sociologia e vive de palestras e de dar aulas. Ele conseguiu superar tudo isso, até porque ele conseguiu. Mas e quantas pessoas que não tinham um talento artístico ou atlético? No caso artístico, muitas vezes eles não tiveram nem a possibilidade de tentar, porque os negros dos Estados Unidos, eles tinham que sentar no fundo do ônibus. Eles não podiam sentar ao lado dos brancos, eles não podiam ir em determinados estabelecimentos, sentar e comer. Eu tô vendo uma série aí, colocando do vídeo, falando do JG Comics, eu tô vendo a série Umbrella Academy. No 4º episódio, isso é retratado assim, fielmente como foi na época. E não é uma série que não tem nada a ver com esporte, mas quem quiser assistir, é uma série que tem a ver com cultura nerd, com heróis e tudo mais. Mas voltando aqui ao tema, gente, já parou para pensar nisso? E aí, na África do Sul, lá na Austrália, né? Vamos falar da Austrália. Tinha e tem ainda um preconceito muito forte com os povos aborígenes. Eu me lembro na Olimpíada de 2000 que isso o Comitê Olímpico Internacional e uma boa parte da Austrália tentou divulgar bastante isso, mostrando que eles estavam mudados. Não sei se estão mudados, não sei. Espero que sim, espero que hoje isso aconteça menos por lá. A gente sabe que tem uma grande parcela da população que pensa assim, mas eu acho que mudou também na Austrália em relação a isso. É um embate, um debate sempre vigente e importante para que a gente cresça quanto humanidade. Na África do Sul, o Apartheid. Aí eu vou indicar outro filme que é o Invictus, né? Com o Nelson Mandela, e como ele usa o rugby como instrumento para fazer com que as pessoas entendam que elas têm que se unir. E ele usa o rugby dentro da política, a política e o rugby, mostrando que eles não podiam tirar as cores dos Springboks, que é aquele o verde dourado, que eles tinham que sim mostrar a cultura deles, mas não alijar os outros. Porque se eles fizessem isso com os outros, eles seriam como os outros foram com eles. Então Mandela dá assim uma lição e uma capacidade moral e assim psicológica, uma inteligência espiritual e humana muito além da sua época. Que 25 anos depois ainda a gente vê pessoas criticando esse tipo de ação e colocando você como se você estivesse errado. Gente, ser contra o racismo não é ter posição nenhuma política, e sim ser contra algo errado, algo que não tem debate, cara. Se você não é contra o racismo, você é racista. A gente tem que brigar contra isso. A gente não pode deixar com que isso aconteça e que isso se perpetue. Então a gente tem que
Não pode, por exemplo, o Colin Kaepernick na NFL, quando se ajoelhou, a NFL que agora tá dando mostras pequenas. Por quê? Porque ela entende que não é porque ela é boazinha não, porque ela entende que isso vai trazer prejuízo financeiro para ela, então ela tá se fazendo de boazinha. Mas se isso acontecer, isso diminuir e gradativamente a mentalidade mudar lá dentro, beleza. A NBA já não é assim. Quando acontece, as pessoas são banidas, né? Como o antigo dono do Los Angeles Clippers. E aí, se vocês podem procurar, tem um vídeo incrível dos jogadores que estavam com uma baita campanha, poderiam até ter sonhado em ser campeões da NBA. Agora não me recordo, foi 2014, 2015, me perdoe aí, não me lembro a data certa. Eles tiram a camisa e jogam no chão, porque para mostrar que eles estavam contra a instituição, mas dentro de quadra eles jogaram, eles se dedicaram, não conseguiram vencer. É claro que a cabeça deles, e assim, vocês vão procurar lá o que o presidente do Clippers, na época o dono, falou, e a punição para ele foi severa. Ele teve que vendeu a franquia e é proibido de entrar em qualquer ginásio de jogo da NBA nos Estados Unidos. A gente vê isso, essa união dos jogadores da NBA, mesmo assim, diferentes classes ali, mas eles estão sempre unidos contra esse racismo e tudo. Eu já falei da história do Vasco também aqui, o Bangu. No Rio Grande do Sul também tem uma história bem legal, que é a Liga dos Canelas Pretas também, Canelas Negras, que é uma história que liga muito o Lupicínio Rodrigues, liga o Grêmio, que é bem bacana. Vai falar do Internacional, que tem um símbolo que é o Saci, e a gente vai estar colocando, galera, que nós temos que valorizar as pessoas ao nosso redor, e que nós temos que entender que elas têm o mesmo direito. Não é porque eu sou branco que eu tenho mais direito que ninguém. Eu não tenho. E eu, enquanto professor, eu tenho que trabalhar isso também o dia todo, sempre combatendo o preconceito, combatendo o racismo, combatendo o machismo e tudo. E assim, cara, eu vou trazer aqui para vocês alguns atletas agora, uns nomes de atletas, só pra gente ter uma ideia e o nível que esses caras atingiram. Tiger Woods no golfe, Michael Jordan, Magic Johnson, LeBron James, Kobe Bryant, Iverson, Lewis Hamilton na Fórmula 1, Pelé no futebol, e aí a gente pode falar em números, a gente pode falar do futebol, do preconceito que a seleção francesa sofre por ter uma maioria de jogadores negros e políticos franceses falando que não se sentem representados por aqueles jogadores franceses que estão lá, e na verdade porque ele não sente aquela seleção francesa. E os jogadores, todos eles tiveram uma conexão com a África, e é bonito a forma como eles lidaram e lidam com isso, combatendo esse preconceito lá dentro. Foi incrível, ótimo a seleção francesa ter vencido essa Copa do Mundo agora, a última, mostrando que a França tem que abrir espaço também para as pessoas negras, porque é muito fácil você criticar aspectos dessas pessoas, os bairros onde elas moram, e isso acontece muito em Paris, e relacionar aquilo com bagunça, com baderna, mas eles têm o mesmo direito. Eles têm o direito de colocar a cultura deles também, que para os outros é considerado como bagunça, mas não é bagunça. E eles ajudam a construir aquele país, porque na hora que precisa deles, aí é legal. Na hora que não precisa, aí eles não fazem parte daqui. Isso acontece também nos Estados Unidos, acontece no Brasil, acontece no mundo inteiro. A gente não pode deixar isso acontecer. Atletismo, Bolt, Carl Lewis, Jesse Owens, que eu coloquei aqui pra vocês também, tem um filme legal. Pô, na ginástica, Simone Biles. No judô, Ted Riner, que é outro francês também. Regla Torres, Mireia Luiz, Marta, maior jogadora de futebol do mundo de todos os tempos. Galera, vocês estão vendo que eu não tô lendo, não. Eu tô aqui até com umas colinhas para falar de algumas outras coisas. Mas antes, eu vou passando e penso, e aqui vai surgindo na minha fala. No Brasil, o Barbosa, o Barbosa, ele foi punido por ter sido negro. O Brasil, toda a culpa daquela derrota foi colocada nas costas dele. Peraí, aquele time não tinha mais 10 jogadores, não?
Aquele time ali não tinha um treinador? Aquele time ali foi só o Barbosa? E ele foi culpado mesmo? E por que foi tão atacado tanto tempo assim? Hein? Até na hora da morte dele. E a gente não viu isso, por exemplo, no 7-1. Isso não tô culpando ninguém no 7-1 não, tá? Acho que a culpa é uma culpa estrutural no nosso esporte, não deveriam ter culpado o Barbosa lá, e no 7-1 também, não tem nenhum culpado específico não. Eu acho o absurdo tentar procurar um culpado pro 7-1. Eu tava vendo também um canal muito bom e eu vi duas moças falando a respeito do preconceito que o Ângelo Assunção, ginasta brasileiro, super ginasta brasileiro, que é muito pouco conhecido e divulgado na mídia, sofreu, e que meio que não deixaram ele participar também. Ele tinha vitórias em cima de outros ginastas e ele foi excluído. E tem falas dos outros atacando ele, e elas colocam isso lá, mostram. Poxa, é lamentável. Eu também não conhecia esse esporte, esse atleta, e olha que eu sou um cara muito ligado ao esporte e aos atletas em geral, e conheci a história do Ângelo Assunção. Vamos pesquisar um pouco sobre ele também, fica a dica. Outra coisa, técnicos negros. Olha a quantidade de jogadores que são negros que jogam futebol. Olha quantos técnicos negros temos, muito poucos. Na última Copa do Mundo, se eu não me engano, já tivemos um técnico negro que ganhava 30, 40 vezes menos do que a média dos técnicos brancos que lá estavam. A NBA, que eu falei aqui que eles lutam contra, e mesmo assim é uma batalha diária, não é fácil. A gente vê isso em clubes que tiveram uma conotação racista por muito tempo, né? É só estudar a história do basquete americano que você vai ver filmes. E agora até me fugiu o nome aqui, se eu lembrar eu indico outro filme que eu tô até procurando para ver de novo, eu não tô conseguindo. É Estrada para a Glória, um filme maravilhoso, Estrada para a Glória. Se vocês acharem aí, me indicam onde é que tem, que eu quero ver de novo, e não estou conseguindo ver, é um filme lindo. Quantos técnicos negros tem na NBA? Isso está começando a mudar um pouco agora, mas em proporção ao número de jogadores negros, o número de técnicos e auxiliares técnicos são pequenos. É um número pequeno, perdão. A gente tem que botar o dedo na ferida. Por que não? Por que não tem mais técnicos negros? Eles são tão bons, ou se bobear, melhores do que os outros que são brancos. Eles têm que ter o espaço deles também. Beleza? Gente, eu tava muito afim de fazer esse vídeo, já não é de hoje. Espero que você tenha gostado. Eu sabia que ele ia ficar um pouco mais longo, mas também não dá pra falar isso em 5, 7, 8 minutos, beleza? Curtem, compartilhem, dê essa moral pro canal e vamos combater qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de racismo. Beleza? Beijo, abraço, amo vocês. Valeu.